Drops número 2, X-Men, Os Filhos do Átomo. Então, continuando a nossa saga dos X-Men, agora eu vou falar sobre as primeiras histórias. Como organização aqui, eu vou estar utilizando o arco que é correspondido às Epic Collection. E aqui no Brasil a Epic Collection está sendo espelhada na edição definitiva. Mas na Epic eles chamam esse primeiro arco de histórias Children of the Atom, né? Os Filhos do Átomo. Então a gente vai seguir essa organização aí para organizar os arcos certinho. Então, começando, né, Jack Kirby e Stan Lee juntos, ombro a ombro, trabalhando nesse novo quadrinho lançado em setembro de 1963. Como eu falei no programa anterior, os X-Men originais é o Fera, que é um cara meio feral, com os membros um pouco mais avantajados, então ele consegue fazer altas acrobacias. O Anjo, né, com asas de anjo. O Homem de Gelo, que tem poderes de congelar. E o Ciclope, com essa sacada do Ciclope, né? Eu não sei de onde saiu isso, né? Eles queriam pôr um raio nos olhos de um cara, só que ele tinha que sair por um óculos, daí ficou um mono-olho. Olha aí, Ciclope, né? Fazendo a ligação com o ser mitológico grego-romano. E a última integrante, a Jean Grey, que mais depois ia ser chamada de Marvel Girl. Ela tem os poderes de telecinese. Aqui nesse primeiro quadrinho ela tem poderes de telecinese, mover as coisas com a mente. E todos eles são criados, são treinados pelo brilhante professor Xavier, o professor X. Aqui a gente conhece ele numa cadeira de rodas, né? Ele não pode andar, mas ele tem poderes de telecinéticos, né? Telecinese, ou seja, ele controla a mente dos outros, né? Ele pode controlar, pôr pensamentos na mente das outras pessoas, ler mentes. Nada melhor para um mentor controlar seus alunos, né? E aqui a gente é apresentado esse grupo. Eles vivem numa mansão em Winchester, New York. E lá o professor montou uma estrutura, né, além de educação, também de treinamento, para que eles estivessem preparados para o combate, caso fosse necessário, né? Tá treinando uma Elite Squad, né? Uma SWAT de mutante. Mas enfim, essa é a desculpa que ele dá. Nessa primeira história, a gente conhece os cinco First Class, né? Os primeiros da primeira classe. Eles têm as suas particularidades. O Anjo é um galanzão. O Ciclope é um cara meio articulado. O Homem de Gelo, ele é engraçadalho. A curiosidade do Homem de Gelo é que nas primeiras histórias ele não tem a aparência que a gente conhece de um Homem de Gelo. Ele é mais um Homem de Neve, porque acho que a desculpa que eles dão depois é que ele não conseguia ficar gelado o suficiente para ficar gelo e virava mais um bonecão de neve, bem doidão, né? E a Jean Grey também tá com poderes até pequenininhos. Ela levanta coisas, tipo livros e mesas, no máximo um corpo humano de uma pessoa. Aqui é a famosa lendária história que depois é referenciada muitas vezes por muitos atores, né? Que é essa aparição do Magneto. Você não viu errado. O Magneto tá na primeira história dos X-Men, junto com a equipe principal. E ali ele não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje. Ele é sim um terroristinha ali, falando que quer dominar o mundo, assim, um conceito super batidão, né?
E eles vão lá, derrotam ele lá na base militar que ele tá tomando. E acho que isso vai se repetir mais 1 milhão de vezes até essa era clássica terminar. Essa fase, primeira fase do X-Men, é marcada por exatamente isso. Um vilão meio genérico aparece, ele quer alguma coisa de dominação ou quer roubar alguma coisa. E os X-Men vão aparecer para impedir isso. Isso vai pautar muito as primeiras histórias do X-Men. Na verdade, quando você lê, você tem aquela sensação da matinê, né? De histórias. Você lê, às vezes, até no seu pensamento, é um locutor. Tipo, os X-Men aparecem para derrotar o inimigo que está na prefeitura, ameaçando o prefeito de roubar $5.000. Né? Então, ele tem esse clima bem infantil, bem leve, né, de super-herói dos anos 60. Por exemplo, já na segunda história vai aparecer o Vanisher, que ele quer alguma coisa na Casa Branca. Na terceira história aparece o Blob pela primeira vez. Acho que na edição 6 vai aparecer o Namor para eles enfrentar. Na edição 8 vai aparecer o Unus. Então, assim, o inimigo da semana aparece e os X-Men vão impedi-los, né? Como eu tô falando, parece até meio boboca, né? Mas esses conceitos, eles são usados até hoje, né? O Blob é um barman lá em Krakow até hoje. Nessa segunda história, o Charles Xavier apaga a memória do Vanisher, né? Tipo, que é uma coisa super, assim, ideologicamente falando, bem ruim, né? Bem malvada a parte dele, né? Fazer isso. E hoje a gente explora mais esse lado dark do Charles Xavier, mas já estava na edição 2, né? Na edição 4, o Magneto, ele fala assim, eu tenho a minha irmandade de mutantes malvados aqui, né? The Evil Mutants Brotherhood. Isso é na edição 4. Isso volta com a mística depois, daí volta com o Magneto. Aí, isso aí é reciclado até hoje. É por isso que a gente tem certeza, né, que os conceitos de Jack Kirby e Stan Lee são tão fodas. Porque essas coisas vieram para ficar, elas são muito marcantes, elas têm 1,5 milhão de maneiras de se explorar diferentemente, né? E o que foi feito, né, ao longo de 60 anos. Aliás, né, importante lembrar que a Evil Brotherhood of Mutants, além de ter um nome super piegas, né, quem que põe nome de malvado no seu próprio time? Mas ali tinha gente ali como o Toad, né, o Groucho, o Mestre Mental e, olha aí, os filhos do Magneto, né, a Wanda Maximoff e o Pietro Maximoff, né, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, né? Ali na edição 4, minha gente. Isso aí vai dar um imbróglio entre a Marvel MCU, né? E a Fox, depois quase 50 anos depois, que não tem tamanho, né? Quem acompanhou as tretas do cinema, né? Mas enfim, eles apareceram aqui primeiro nos X-Men. E assim continua. Tem umas coisas marcantes também, que nem a capa da edição 10 apresenta o conceito super foda, master, ultra, que é a Terra Selvagem, né? Na capa tem o Khazar. Olha só, tem uma terra selvagem cheia de monstro e dinossauro embaixo da Antártida. Isso aí, cara, é como se o Jack Kirby tivesse lido Conan lá com Hyperborean Age e falou, nossa, vou fazer uma coisa igual aqui no mundo da Marvel, sabe? É uns conceitos super doidos, super criativos, que eles adaptavam pro contexto dos X-Men. Outro vilão super importante na edição 12, é o Juggernaut, né? O fanático, o meio-irmão do Charles Xavier, né? Todo mundo não é páreo para ele. Tiveram que pedir ajuda pro Johnny Storm do Quarteto Fantástico para dar uma ajuda. Sem falar, talvez, no maior dos conceitos criado pela dupla
Jack Kirby e Stan Lee, que é os Sentinelas, né? Esses androides, robôs que têm sua mentalidade, né? A procura, captura e extermínio dos mutantes. Esse conceito, talvez, se não for o mais importante para mutantes até hoje criado, tá no top 3, assim. Isso aí pauta filme, pauta gibi até hoje, né? Importante lembrar que nessa história já, né, o criador delas, o Bolivar Trask, ele é um anagrama para Stark, né? Acho que a ideia inicial era que realmente o Stark criasse esses androides para caçar os humanos, mas os editores não gostaram muito ali, o Stan Lee não queria manchar o medalhão de ouro dele ali, tanto que os Sentinelas, eles são um pouco parecidos com a armadura do Homem de Ferro. Se você notar, o design ali do peito é até semelhante, né? Aí eles falaram, não, vamos troca aí, faz um anagrama e é o Trask, né? Que acaba se sacrificando no final da história para ajudar os mutantes depois do erro que ele viu que ele fez. E é isso. Talvez algum outro conceito ali criado, né? Algumas coisas são esquecidas, que nem o tal do Lucifer, que é o cara que realmente tirou o movimento das pernas do Charles Xavier, que acontece na edição 20, 21. Mas todo mundo gosta de não lembrar dessa história, né? Todo mundo esquece de tão ruim que ela é, esse conceito doido aí do Lucifer. Mas é um começo, assim, pro olhar nosso de hoje, ele é meio monótono, né? São histórias meio monótonas. Mas lendo com o olhar dos anos 60, você vê, né, a genialidade ali por trás desses conceitos criados, de um lore sendo construído pouco a pouco, sem pressa. Eles estão pondo cada pontinho nesse mundo doido aí do X-Men / Marvel, né? E finaliza, né, com esse mistério de quem tirou o movimento das pernas do Xavier, né? É feito um pouco de mistério ao longo das histórias, né? Tem até um ali na parte do Juggernaut que eles falam, então foi esse filho da puta que quebrou a perna. E o Xavier, não foi não. Mas depois eu conto isso. Tem até um certo mistério em cima disso. Mas tem a resolução, né? E daí eu acho que é por isso que a Epic termina aqui, fechando esse arco. E também não vamos esquecer do primeiro crossover, né? Teve um crossover ali com os Vingadores, que foram criados ali no mesmo ano de 1963. Eles aparecem ali, tem qualquer inimigo. Na verdade era o Lucifer, né? Foi a primeira aparição do Lucifer e eles ajudam ali contra o Lucifer. É claro, eles têm um embate antes, né? Mas depois eles viram amiguinhos. E é isso da primeira parte, né, dos X-Men, começando a galgar, né, aí dentro do universo Marvel. E também, talvez o mais triste é que depois disso já o Jack King Kirby já sai da revista, né? Não tá mais interessado em fazer os X-Men, né? Eu acho que naquela época ele estava mais afim de continuar o Quarteto Fantástico, que era a menina dos olhos dele, e também do Thor, né? O Thor, ele tinha outras pretensões no Marvel como um todo, né? E ele não via essas pretensões dentro do X-Men, então ele deixa o título e o Stan Lee também já vai sair logo em seguida, assim, não fica muito tempo. E eles entregam tudo para o homem do próximo arco, que eu vou comentar mais no próximo episódio. Então, nos vemos lá. Até mais.